Agora, no nosso terceiro bloco, nós vamos falar de palavras, de pensamentos. Nós vamos falar de higiene da mente, higiene da alma, certo? Já falamos da calça rasgada, já falamos de sexualidade, mas ainda não falamos de autoestima. Então, Eunice, por favor. Vamos entender que todos nós somos verbo. Nós fomos feitos a partir da palavra, né? Quem acredita que veio do macaco, eu sinto muito. Você não foi feito através da palavra, você foi feito lá junto com os outros animais. Eu fui feita, Deus soprou nas minhas narinas e eu fui trazida à luz. Nós temos que observar que cada vez que eu falo, eu estou pedindo. E quando eu peço, Deus me ouve. Então, se eu ando com palavras que são más, tanto ao meu respeito quanto a respeito do outro, sim, eu estou pedindo por mais disso na minha vida. Então, eu fico meio brava com vocês às vezes, eu não sei se vocês percebem, né, que de vez em quando eu dou umas perdidas, dou umas escapadas na marcha, porque vocês têm umas manias de falar, de bobificar as situações e se colocarem em situações que, para quem vê de fora, percebe que você sim tem baixa estima. E que situações são essas? Pessoas que se ridicularizam para que o outro não faça isso. Mas como? Por exemplo, tem gente que ninguém nunca nem perguntou se ela é estabanada. E aí ela passa por algum lugar, derruba alguma coisa e fala assim: ah, tinha que ser eu, nossa, eu estabanada demais. Nossa, nada do que eu faço presta. Ô, gente, pelo amor de Deus, se você fala palavras más ao seu respeito, não é uma questão de baixa estima, é uma questão de baixa, alto que vem de dentro, estima. Se você tem esse conceito sobre você, não obrigue aos outros a terem um conceito melhor. Por quê? Se eu não tenho palavras boas ao meu respeito, é isso que eu propago pelo mundo. E ainda que eu seja uma pessoa bacana, com um super potencial, eu estou reforçando isso em mim. A partir do momento que eu abro a minha boca e falo, eu não consigo emagrecer, meu cérebro vai entender que eu não consigo emagrecer. Então, independente de eu tomar Ozempic, independente de eu fazer bariátrica, independente de eu fazer exercício 24 horas por dia, eu vou ser conforme a minha palavra. E é por isso que muitas vezes vocês falam coisas, fazem afirmações e não obtêm resultado. Porque antes da sua afirmação, que é da boca para fora, vem a sua vibração, que é o que está aqui dentro. E aí você fala assim, não, agora eu vou escarnecer o mundo porque eu não me chamo Raimundo. E aí você começa a falar coisas para as pessoas que você não está a fim de cumprir e não está preparada para cumprir. E de repente você fala, olha, eu dou conta disso aqui, e é arrogante o suficiente para não pedir ajuda. E aí você não mantém a sua palavra. E aí você foge do que é sim, sim, não, não. E perde a sua integridade, não com o outro, porque o outro te compreende. Você perde a sua integridade com você. Porque toda vez que eu faço uma coisa, eu falo uma coisa e eu não cumpro, eu dou mais um check na pessoa que não termina nada dentro do meu cérebro.
Vocês não têm noção do que é você não honrar com a sua palavra para despertar gatilhos de que você não é capaz de construir nada. E aí você olha pessoas que são menores que você, pessoas que são menos inteligentes que você, pessoas que são menos capazes que você, pessoas menos dispostas que você, tendo coisas maiores e melhores que você na vida. E aí Mas você passa a ter inveja das pessoas que têm menos que você. Porque você começa a dizer, meu Deus, como é que pode? Ela é mais feia, ela é mais burra, ela sabe menos, mas tá lá ganhando dinheiro na internet. E aí você sente inveja daquele que está aquém de você. É louco isso, né? É total fora da casinha. Vou e continuar. aí, e aí você ainda fala assim, nossa, eu eu não tenho, eu não tenho isso, mas se aquela pessoa faz menos e tem isso, é porque ela merece. Então eu vou passar a fazer menos, que aí fica um negócio mais cagado ainda, né? Eu vou passar a fazer menos para ver se eu atinjo aquele resultado. E tem aquela que vai falar assim, não era para ser, não é para mim. Essa pessoa tem sorte, ou deve estar roubando, deve estar trapaceando. Todas essas formas de pensar refletem escassez. Então, sejam coerentes. Coerência é uma palavra para a vida. Serve para quem é casado e não tem um papel, que é uma coisa incoerente. Serve para quem está gorda e não admite que está gorda, fala que tem. Eu costumo falar para as meninas que eu tive 3 filhos porque eu fiz gestão hospitalar. E durante a gestão hospitalar, eu descobri que o soro incha. E aí, às vezes, eu falava assim para as minhas irmãs: ai, nossa, eu engordei, mas é efeito do soro. E aí elas, mas quanto tempo? Eu falei, nossa, quando eu ganhei o Murilo, eu tomei foi muito soro, tá retido. E aí você faz isso. Você coloca a culpa na tireoide, quando vai ver, você come igual um cavalo, pega um x-tudão lá, come aquilo com 1 litro de coca, manda para dentro, e não é coerente na sua vida com o que você busca para a sua realidade. Sejamos coerentes, tanto para os nossos atos, quanto para as nossas palavras. O jeito como eu falo expressa qual é a realidade que eu desejo criar na minha vida. Dentro de casa, eu puxo muito com os meninos. E esses dias eu até achei engraçado. E o Murilo chegou da escola e falou alguma coisa top para mim. E eu falei assim para ele: ei, você não é maloqueiro para falar top. E aí eu estava em reunião com a Fernanda. Eu estava em reunião com a Fernanda. E a Fernanda falou: não sei o que, vai ficar top. Aí ele estava perto, ele olhou para mim e falou assim: a Fernanda é maloqueira. A gente precisa entender que sim, existem palavras no vocabulário que não combinam com a forma de vida que a gente deseja ter. Bem como eu, como uma mentora, eu acho que traria bem menos credibilidade para mim se eu falasse nós vai, nós foi para você. A palavra passa credibilidade, assim como ela também te descredibiliza. Observem as suas palavras e sejam vigilantes quanto a elas. E observem aquilo que vocês não falam. Quem não consegue expressar através do verbo o que deseja expressar, não só a intenção, mas a sua verdade, o seu posicionamento, procura, mesmo que inconscientemente,
expressar e expor a sua vontade, as suas opções no mundo, de forma que chega a agredir os outros. Então, hoje, nós temos a defesa das relações homossexuais, por exemplo. Tem alguma coisa de errado nelas? Não vou entrar nesse mérito. A questão é por que que um casal homossexual tradicionalmente se pega mais em público do que um casal heterossexual? Pela vontade de expor que aquilo tem que ser aceito, de impor aos outros a sua verdade, seja ela boa, certa ou não. Mas reparem, é comentário geral. Por que que as pessoas fazem e você vê a intenção de escandalizar? A própria tatuagem é uma forma de você mostrar para o mundo aquilo que você não consegue falar, aquilo que você não consegue demonstrar no seu posicionamento, através da sua postura, do seu comportamento e da sua voz, do verbo. Então, tem gente que se tatua, e tem gente que se tatua do couro cabeludo até a sola do pé, como também uma forma de agressão, agredir o outro. É o meu direito, meu corpo, eu faço o que eu quiser e você tem que me engolir. Ah, mas uma tatuagem pequena. Da mesma forma, cabe julgamento à pessoa, não, ao ato. Vocês precisam aprender a ler as pessoas. Da mesma forma que o roer unha, da mesma forma o piercing, da mesma forma uma cirurgia plástica, da mesma forma aqueles anéis de pendurar na orelha, eu não sei como é que chama aquele negócio que fica aquela argola. Da mesma forma que culturas, como os indígenas, ou o pessoal, tem algumas tribos na África, usam adornos também para mostrar a sua intenção. Por que que existe diferença entre pintura do rosto de guerra e pintura do rosto numa cerimônia de casamento? São cores diferentes, são formatos de pinturas diferentes, porque é compatível com a intenção. Então, vocês precisam sim vigiar o que vocês expressam através da sua comunicação não verbal, não só através dos seus gestos, mas através do que você coloca para fora, que você expõe, né? Uma tatuagem, um piercing, o jeito que você arruma o seu cabelo, o tamanho do seu brinco, do seu colar, das coisas, para que você está fazendo aquilo? Essa é a pegadinha, o motivo pelo qual você está fazendo algo. Ah, mas eu fiz a tatuagem para mim. Você fez a tatuagem aonde? Ah, eu fiz na virilha. Você usa biquíni quando você vai na praia? Eu uso. Foi para você, só para você? Será? Será que você tem um autoconhecimento num nível autossuficiente para entender por que que você fez algo e achou que era só para você, quando na verdade não era? Isso está na higiene da moral, na higiene da alma, na higiene dos sentidos. Engana-se quem pensa que são apenas 5 sentidos, existem 12 sentidos, tá? 4 desenvolvidos no primeiro setênio, que se desdobram em 4 desenvolvidos no segundo setênio, que se desdobram em 4 desenvolvidos no terceiro setênio. Então, às vezes, você tem a impressão que o tato e o calor, o sentido do calor é um sentido só, mas não é. O tato é uma coisa, a tua sensação de calor é outro sentido. Então, isso é uma coisa que vale a pena aprofundar num outro momento, porque vocês precisam entender que não existem 5 formas de experimentar o mundo, existem 12. Mas se vocês começarem neste momento, no caminho crítico da prosperidade, a policiar os 5 sentidos, já está de excelente tamanho. Porque nós não temos feito isso. Então, se vocês vigiarem o tato,
o paladar, o olfato, a visão e a audição já está de excelente tamanho. Nesta quaresma, você vai ouvir qualquer tipo de música, você vai ver qualquer tipo de filme, você vai ouvir qualquer instrução de qualquer mentor, você vai ter discussão com as pessoas como se você estivesse em qualquer época do ano. Você vai num museu ver arte moderna, contemporânea, aquelas coisas, crucifixo no não sei aonde, mão naquilo, aquilo na mão. O que você vai fazer para se preservar e para purificar os teus sentidos neste período de 40 dias de expiação? Ah, é período de quaresma. Equivale ao período da quaresma, mas como nós não estamos falando de um período estritamente para católicos, nós vamos ampliar, vamos chamar de 40 dias de expiação, que não contradiz a quaresma. Então, quem é católico não vai estar fazendo nada contra. Quem tem alguma religião um pouco mais rígida, não dentro desses 40 dias, nenhuma tarefa que nós passarmos vai estar ferindo os princípios das religiões de vocês, tá? Falamos do paladar, já falamos lá na parte de higiene, para purificar o paladar, sim, é preciso raspar a língua. Sim, é preciso higienizar a boca, tá? Então, vocês se policiem nessa questão aí. É muito importante nesse bloco a gente deixar claro que existe diferença, e isso agora é para vocês refletirem, entre liberdade de expressão e libertinagem. Não é liberdade de expressão eu falar o que eu quero, falar o que eu penso, falar o que eu acho, quando isto fere o outro, porque aí eu estou rompendo um outro princípio, que é de não amar o outro como a mim mesmo. Não é moral quando eu julgo o outro de forma moralista. Ah, ela tem uma tatuagem na virilha, então ela é vagabunda. Não, ela não é. Você não sabe. Não julgue. Ah, mas ela não pode dizer que ela não sabia. Isso não tira a responsabilidade de ela passar por vagabunda perante o julgamento de alguns, o que não quer dizer que ela seja. Vocês precisam cuidar muito disso, tá? Ser moralista é atribuir, entre outras coisas, é atribuir rótulo ao outro com base no código moral que nem você mesmo aplica, inclusive. A rebeldia. Ah, eu faço mesmo que se dane. Teve uma época, a minha mãe sempre pegou muito no meu pé em questão de relaxo, né? Então, para ela, nunca foi desculpa a falta de dinheiro, por exemplo, ou a falta de tempo, muito menos. Ah, por que que você não pintou o cabelo? Ah, por que que você não fez a unha? Nunca teve desculpa para minha mãe. E hoje eu entendo. Porque dá para dar jeito. Sem dinheiro e sem tempo. Porque você está sem tempo, então é um problema, uma inversão de valores aí. Então, sim, existe um motivo pelo qual eu ia para casa da minha mãe sem pintar o cabelo? Era justamente para irritar ela. Esta rebeldia também precisa ser vigiada. O motivo pelo qual você faz ou deixa de fazer as coisas. E a questão que a Eunice já trouxe da autoestima. Auto com U, de como eu me estimo. Se a minha autoestima é baixa ou se a minha autoestima é alta, com L, tá? Se eu preciso usar roupas sensuais o tempo todo,
porque ai, para subir a minha autoestima. Eu não estou subindo a minha autoestima, eu estou alimentando meu ego. Ego inflado não é equivalente à alta autoestima. Cuidem com as armadilhas e cuidem mesmo, porque por aí é tudo junto misturado. E daí vocês acabam acreditando no que mentores falam, pessoas que se intitulam mentores e até são reconhecidas como tal, que acabam dando conselhos que te desviam de um caminho moral, de um caminho cristão. Eunice, desse terceiro bloco, você já falou do corpo, né? Que é a coisa mais preciosa que nós temos. E nós não falamos do ponto alto desse tema. Olha o tanto de coisa que a gente falou, mas ainda tem um ponto alto. Do que acontece quando a pessoa rumina, resmunga, reclama com a senhora. Eu vou baixar a professorinha aqui, né? Vamos pegar o prefixo das palavras. Vamos para a aula de português, prefixo e sufixo. Reclamar. Quando eu reclamo, eu estou clamando duas vezes. Porque quando eu faço algo, quando eu reajo, eu volto a agir. Quando eu reclamo, eu volto a clamar. Logo, se estou reclamando, que é que é uma coisa ruim, mas não é tão ruim quanto a ruminação, porque a ruminação ela alimenta as vozes da sua cabeça. Uma pessoa reclamona é ruim? Lógico que é. Ninguém suporta conviver com uma pessoa que reclama o tempo todo. Mas pior ainda é quando eu fico alimentando as vozes da minha cabeça, que é quando eu passo por uma situação e aí eu fico igual o Chaves, mas depois que acaba, né? Nossa, mas se eu tivesse lá agora, eu tinha dado uma de esquerda e outra de direita. Aí passa 15 minutos. Não, mas além de ter dado uma de esquerda e uma de direita, ah, não, eu ia ter dado uma gravata por trás. E você se perde naquele momento passado e deixa de viver o agora. Quando eu deixo de viver o agora, eu começo a dar as mãos para um negócio chamado ingratidão. Por quê? Porque tudo o que eu tenho na vida é o hoje. Eu não tenho o amanhã, porque o amanhã ainda não chegou. E eu também não tenho o ontem, porque o ontem já passou. Quando eu vivo a reclamar, quando eu vivo a ruminar, eu perco o hoje. O dia de hoje, o momento presente, se esvai pelos meus dedos. Então, sim, é um ato de gratidão você se manter presente. Tem uma coisa que eu aprendi não faz assim, não faz muitos anos, mas tem algum tempo. Eu aprendi com Bruno Gimenez. Ele fala a seguinte coisa: imagine um cenário assim. Hoje você vai dormir e amanhã você só vai acordar em volta com tudo pelo qual você agradeceu, por tudo o que você é grato. E todas as coisas pelas quais você não agradeceu ou reclamou vão sumir de vez da sua vida. O que ficaria? Porque a partir do momento que eu me ponho a reclamar, eu estou sim acabando aos pouquinhos com o que é bom na minha vida. E eu tinha uma vizinha chamada Dona Carmen. Dona Carmen, ela era especialista em reclamação, porque tudo que você falava para ela era motivo dela reclamar. Então você falava assim: "Bom dia, Dona Carmen". Ela: "Bom dia para quem?
estou com meus quartos doendo. Antônio bebeu outra vez. Nossa, e o Rubi? Aí eu falo assim, dar bom dia não resolve, né? Oi, dona Carmen, como é que tá? Ah, aí perdi a meia hora. Ela não conseguia estar presente. Ela não conseguia ser grata por ser uma mulher saudável. Ela não conseguia ver que em volta dela, apesar de ter um filho que bebia, ela tinha uns netos saudáveis. Até que ela cavou uma coisinha chamada depressão. E depois de entrar em depressão profunda, ela entendeu que, pelo egoísmo dela e não ter exercitado a gratidão, ela estava naquele mundo escuro. E quando você reclama muito, consciente ou inconscientemente, é isso que você cava para sua vida. Eu convido a vocês a colocarem o celular para gravar, mas deixa até esquecer. Põe o celular no bolso e deixa as primeiras 3 horas do seu dia. Faz isso uns 3, 4 dias seguidos e depois você coloca para se tocar. No primeiro dia, vai dar bom, porque você vai estar se vigiando. Você vai falar, não vou falar um puta que pariu para esse negócio aqui. Não vou xingar o menino que derrubou um prato. Ah, não vou falar, poxa vida, não encontro uma camiseta, porque você não vai estar se vigiando. Quando você passar no segundo, no terceiro dia, você vai ver o tanto de reclamação infundada que você tem. Então, tenhamos o hábito de reclamar menos e agradecer mais. Pensem do seguinte: hoje, se hoje desaparecessem todas as coisas pelas quais você não agradeceu a noite passada ou durante o dia passado, o que sobraria da sua vida? Quem ficaria dentro da sua casa? Será que você ia acordar no chão? Ou será que você ia acordar, sei lá, num buraco sem casa? Que nem pela casa você conseguiu agradecer. A gratidão, sim, é um ato que reforça e atrai a prosperidade. Sejam gratos todo o tempo. Você também deveria cuidar de quando você reclama dos outros. Você pede para sua filha, filha, ajuda aqui, vamos arrumar a mesa. Olha o jeito que você fez isso. Olha o jeito que você colocou esse garfo, essa faca. Olha o jeito que está essa cadeira. Não dava para fazer isso direito? Olha aquela almofada no sofá. O marido resolve te ajudar e colocar roupa para lavar. Ah, olha aí, ó, só podia. Não separou a roupa preta da branca. Ah, mas, Fer, vamos combinar? Isso está errado. Ela devia ter cuidado na hora de colocar o talher, ela devia ter arrumado a almofada do sofá, ele devia ter recuperado, separado a roupa preta da roupa branca. Deveria, mas você não deveria reclamar. Deveria, inclusive, assim, obrigado por ter feito. Da próxima vez, você pode separar o preto do branco? Porque, ó, mancha. Filha, obrigado por ter arrumado a mesa. Mas a próxima vez, cuida com o garfo e com a faca. É diferente de reclamar. E hoje, nós confundimos o educar os nossos filhos com reclamação. Estamos reclamando deles o tempo todo. Reclamamos do sócio, reclamamos da pessoa que está falando não sei o que no grupo, reclamamos de um anúncio patrocinado. Ai, olha aqui, ó, de novo, anúncio no meu Instagram. Ai, olha aqui, ó, de novo, agora que eu aprendi a divulgar os negócios, o algoritmo mudou. Ah, lá, ó, de novo o governo vai fazer tal coisa. De novo, não sei quem vai fazer passeata. Isso tudo é reclamação. Tem tanta coisa que é reclamação que quando a gente fala, vocês se surpreendem. Nossa, isso é reclamação? Sim, isso é reclamação. Vocês reclamam tanto que vocês nem percebem. Na fase de expiação desses 40 dias que antecipam a paixão de Cristo, dá vergonha de reclamar.
Porque quando a gente lembra o que ele passou na paixão, a gente vê como a gente é pequeno. Ai, eu não tô aguentando porque eu não posso comer banana esse mês, né? Ai, eu bati o dedinho, vou amputar o dedo. Ai, porque o mundo está contra mim. Isto é reclamação. O nível de tolerância do indivíduo tem a ver com o seu nível de consciência. E quando você reclama e você se vitimiza, porque você não tolera coisas que são simples sair da zona de conforto. Ó, não posso assistir um filme hoje porque acabou a pilha do meu controle remoto e levantar para ir lá na televisão trocar um canal é um absurdo, né? É um absurdo. Acabou a luz. Meu chuveiro é elétrico. Ai, vou ter que tomar banho frio. E aí soltam assim, que merda. Vou ter que tomar banho frio. Ou pega o desafio e fala assim: o quê? Eu vou ter que tomar, vou ter que tomar banho 2 vezes. Olha isso. Isso tudo é reclamação. Não é uma vez, nem duas, nem cinco. Que Eunice e eu a gente responde assim: você sabe por quê, meu bem? O nome disso tem a ver, o nome é desafio. Porque se fosse para ser gostosinho, a gente dizia: escolha as tarefas que você quer fazer. A gente precisa sair da zona de conforto, porque na zona de conforto não tem nada de confortável. Tem só uma coisa chamada estagnação. Só que cada vez que a gente sai da zona de conforto, essa comida já esfriou. Quer dizer que você tem que comer comida fria? Não, levanta a bunda da cadeira, vai lá e esquenta a comida. Não reclama que a comida está fria. Transforme a sua insatisfação em atitude e não em reclamação. Porque se vocês acham que o que vocês ouvem na internet, de que a insatisfação te coloca em movimento e te gera prosperidade, é mentira. O que te coloca em movimento é sua vergonha na cara. É você querer algo melhor, o que não quer dizer que você tenha que estar insatisfeito com o que você tem. Porque é doentio eu estar insatisfeita para fazer algo, e aí quando eu conquisto o que eu quero, eu tenho que estar insatisfeita de novo, senão eu vou estagnar. É mentira, não é assim que funciona. E vocês acreditam no que esse pessoal da internet fala. Detalhe, vocês pagam para ouvir mentira. E vocês acham lindo. E eu me incluo, porque eu já fiz muito disso. Eu já acreditei que eu preciso mudar o meu círculo de amigos e de familiares porque eles não são prósperos, porque eles não têm ambição e aí eu não vou crescer na vida. Eu já acreditei nisso, só que é mentira. Sou eu que tenho que mudar para inspirar as pessoas. Eu já acreditei que eu tinha que estar insatisfeita com o meu carro para ter um carro melhor. E é mentira. Eu tenho que estar satisfeita com o meu carro e pensar, mas eu posso trabalhar para ter algo melhor? Eu gostaria de ter algo melhor? Gostaria, então vamos lá. Eu não tenho que estar insatisfeita. Isso corrompe a minha alma, isso me azeda, isso me amarga, e por consequência, isso também inspira as pessoas que estão ao meu redor, e elas se tornam azedas e amargas, inclusive as crianças. E aí você tem uma criança reclamona. E daí você diz: não aguento mais, ser mãe é muito pesado, essa criança só reclama. Quantos anos tem essa criança? 6? 5? Vai fazer 7. Tem mais que 7, mas não trocou os dentes ainda. 100% imitação. 100%
imitação. É insuportável viver com alguém que só reclama. E aí eu defendo os homens, sim, porque as mulheres reclamam muito mais que eles. Homens, a gente sabe, é insuportável viver com uma mulher chata que só reclama. Diz para ela que você precisa ser incentivado, sim, e não é através da reclamação. Se a sua mulher ou mulheres, se você chega para o seu cônjuge e fala, porque você não é provedor, você deveria ser provedor, você não está incentivando ninguém, nem aqui, nem na curva do chapéu. Inclusive, reclamação é broxante, tá? E é broxante nível top, né, Eunice? É top. É top das galáxias, inclusive, como o Hoje você pessoal pode fala. falar top, ele tá para lá. Eu posso? Então, beleza. Vocês precisam entender isso. Reclamar, brocha. Porque libido não é só sexual. Libido, quando cai, é porque a gente está broxa e a gente não tem vontade de viver. Caminho reto, curto e certo para a depressão, para a falta de disposição, para a preguiça. Pensem nisso, porque a higiene da alma, ela passa por aí, por ser grato ao que acontece, aos imprevistos, ao que a vida traz para você. Eu falo, né? Vamos lá no destralhar, abrir espaço para o novo. Aí vem um troço novo e a pessoa reclama porque não era do jeito que ela queria que fosse. E não consegue agradecer aquele novo. Sendo que a gente tem a visão tão estreita, tão pequena, que a gente é tão arrogante, que a gente acha que sabe o que a gente precisa passar para aprender o que a gente precisa aprender, mas a gente não sabe. A gente só acha que sabe. Então agradeça. Agradeça, inclusive, por notícia ruim, pelo, pelo diagnóstico de uma doença. Tudo isso é sinal de alerta de que você precisa corrigir a rota. E se os sinais de alerta não viessem, a morte ia chegar de surpresa. Para algumas pessoas chega, porque venceu o prazo de validade. Mas vocês podem ter certeza que o sofrimento é bem maior. Se você tem chance de corrigir a sua rota, corrija. Vale muito a pena. Porque quando a morte chegar, você não vai fazer parte daquela estatística das pessoas que contam todos os pôres do sol que ela não assistiu, né? Ela não vai cantar a música do Titãs antes de morrer, porque ela não fez nada do que ela achou que devia fazer, porque a vida não valeu a pena, porque ela não, ai, se eu soubesse que eu ia morrer, você nasceu sabendo que você vai morrer. E aí quando chega lá, 100 anos, a pessoa fala um troço desse. Porque a vida não fez. Eu teria trabalhado menos, eu teria visto meus filhos crescerem. Eu entendo, mas você teve chance de corrigir a rota. E dá tempo. E como eu falei, Cristo viveu apenas 3 anos. A gente está vivendo muito mais. Dá tempo de fazer muita coisa. Dá tempo de dar muito sentido à vida. Dá tempo de servir muito. E parar com esse troço egoísta que é a reclamação. Eu estava pensando, Eunice, se clamor é pedir e reclamar é pedir de novo, é gula, né? Então, além de tudo, é gula. Cara, olha, eu consigo dar uma volta. Eu acho que em todos os exemplos que a gente usar, eu vou descascar, vai chegar lá na gula e vai começar pela preguiça. É um troço impressionante.
Ah, perguntas. Apanharam, né? Não vão fazer pergunta. Eu acho que é isso, Ni, só pode. Tomou a coça. Então, reclamem, gente, reclamem, reclamem. Ah, reclamem no chat, reclamem no áudio, né? O pessoal não vai reclamar. Então, vamos lá. Ó, pergunta. Deixa eu parar de gravar e aí a gente vai para o quarto bloco, só um pouquinho.